Oi, pessoal. Então, essa é a matéria da semana número 3 e a gente vai continuar no pré-dimensionamento, agora fazendo uma verificação. Uma verificação das cargas nos pilares que a gente obteve por área de influência. Para isso aí a gente vai usar a mesma planta de forma, só que nós vamos fazer um cálculo semi-exato, digamos assim. Para isso a gente vai considerar lajes armadas numa direção, são lajes nervuradas. Essas lajes nervuradas, elas possuem esse detalhamento, né? Ou seja, são lajes feitas a partir de nervuras entre tijolos e ela possui uma altura de 15 centímetros, com 5 centímetros de capa e 10 centímetros de enchimento, com as nervuras igual a 6 centímetros, espaçamento entre nervuras de 26 centímetros. Nós vamos considerar de uso residencial, com uma carga por metro quadrado de uso e ocupação de 1,5 kN por metro quadrado. Nós vamos considerar pé direito dos pilares de 3 metros. Nós vamos considerar ainda acima dessa laje um enchimento com 10 centímetros, com material com 11 kN por metro cúbico, lajes nervuradas, como foi falado, e nós vamos considerar ainda a alvenaria nessas vigas externas e internas, sem aberturas, né? Normalmente a gente desconta as aberturas do peso da alvenaria, mas aqui a gente não vai considerar esse desconto. Bom, o cálculo começa então considerando os pesos nas lajes, né? Através do peso próprio. Então, o concreto a gente vai considerar um concreto com 25 kN por metro cúbico e o enchimento em tijolos cerâmicos com 13 kN por metro cúbico. Dessa maneira, o peso próprio da laje vai ser a soma do peso próprio da capa mais o peso próprio das nervuras mais o peso próprio do enchimento. O peso próprio da capa, a capa tem 5 centímetros de concreto, 0,05 vezes 25 em metros. Assim, dessa maneira, a gente calcula o peso próprio das nervuras. 100 dividido por 26 é a determinação de quantas nervuras a gente tem por metro. Esse valor é multiplicado pela largura da nervura, pela altura da nervura e pelo peso específico do concreto. Da mesma maneira, a gente calcula o peso próprio do enchimento das nervuras. Então, o número de nervuras por metro, vezes 20 centímetros, vezes 10 de altura, vezes o peso específico dos tijolos cerâmicos. Que dá um total, então, do peso próprio da laje de 2,83 kN por metro quadrado. Esse peso próprio da laje, ele vai ser somado ao peso próprio do enchimento da laje, que é 10 centímetros, vezes o peso específico do enchimento. Então, nós vamos ter um total de 5,43 kN por metro quadrado na laje, considerando a soma do uso e ocupação, mais peso próprio, mais o enchimento da laje, que vai ser o nosso revestimento aqui, enchimento e revestimento. Tá? Bom, com esses 5,43 kN por metro quadrado, a gente calcula as reações nas lajes. São lajes armadas em uma direção, então, para obter as reações, a gente pega a carga por metro quadrado e multiplica pelo vão e divide por 2. Então, para a laje 1, é a carga por metro multiplicado por 1,20 m dividido por 2, tá?
Então, para a laje 1, a gente fica com 5,43, que é a carga total por metro quadrado, multiplicado pelo vão da laje 1, dividido por 2. Dá 3,3 kN por metro em cada uma das duas vigas das laterais. Dessa maneira, a gente calcula a reação da laje 2 e a reação da laje 3, sempre seguindo, né, o padrão da direção escolhida, que é a menor direção nesse caso. Então, aqui entre 2,80 em 3 metros, a gente apoia a laje em 2,80, entre 1,80 e 3 metros em 1,80, entre 1 e 5, a gente apoia em 1. Então, aqui a gente vai ter 2 metros mais 23 metros, e aqui a gente vai ter 2 metros. Bom, com essa medida, a gente calcula, então, 3 metros, 2 metros, a carga, a reação das lajes. Essas reações das lajes vão ser incorporadas nas vigas. Por exemplo, a viga 1, ela tem o peso próprio dela e a alvenaria que fica acima dessa viga 1. O peso próprio é as dimensões da viga vezes o peso específico do concreto armado, e o peso próprio da alvenaria é o pé direito menos a altura da viga vezes a largura da alvenaria, que é 20 centímetros, a gente tem essa consideração, vezes o peso específico da alvenaria. Na cerâmica vermelha, isso dá um total de 9,3 kN por metro, que é uma carga por metro linear. Somada a isso, nós temos também a reação da laje 2, né? Então, a V1, ela tem uma carga uniforme e variável. No primeiro trecho, ela tem somente o peso próprio da viga e o peso próprio da alvenaria, e no segundo trecho, ela tem, além do peso próprio dela própria e da alvenaria, ela tem a reação da laje 2. Então, nesse trecho é somada a reação da laje 2, resultando nesse total 9,2 mais a reação da laje 2, 17,3. No primeiro trecho, só o peso próprio, 9,2. Dessa maneira, a gente calcula então as cargas nas vigas e, através das cargas nas vigas, a gente vai calcular as reações nas vigas, né? Lembrando que algumas vigas recebem, além das cargas das lajes, recebem as cargas das outras vigas. Então, a V2 ela recebe somente carga das lajes. A V5 recebe carga da laje L1 e carga da viga V2, apoio A. A V4 recebe carga da laje 1, a V1 recebe carga da laje 2, a V3 recebe carga da laje 3 e a V6 recebe carga da V2. Dessa maneira, né, a gente calcula as vigas. São todas vigas calculadas como isostáticas. A gente está considerando o apoio simples nesses pilares, né? A gente não está considerando o semi-engastamento ou coisa parecida, tá? Dessa maneira, então, a gente calcula as vigas, as reações delas. Na aula a gente vai ver mais detalhadamente isso aqui e depois a gente considera as cargas totais nos pilares através da soma das reações nas vigas, tá? E com essas cargas totais a gente vai fazer uma comparação com aqueles valores obtidos no cálculo por área de influência. Até a aula, pessoal. Um abraço.